de debates sobre 4.0. Nós estamos com algumas pessoas aí tentando entrar, elas tiveram dificuldades aí no link de acesso, elas estão entrando aos poucos e conforme elas forem entrando, elas vão participando conosco, né? Então, vamos começar. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a participação do Norberto, que está aqui conosco hoje, é o nosso convidado, né? E eu queria lembrar para vocês exatamente qual é o intuito, né, deste ciclo de reflexões, que nós estamos chamando de Reflexão 4.0, está sendo promovido pela Inova Consulting e pela Inova Business School. A ideia aqui é que nós possamos discutir 5 temas, que são esses. O primeiro deles é hoje, com relação à segurança no retorno das operações. Depois a gente vai falar sobre inovação, ecossistema das startups, os impactos na cadeia de valor e de suprimentos, e nós vamos finalizar em julho, né, com a última palestra falando sobre pessoas, de que forma que tudo isso que está acontecendo conosco durante estas semanas, estes meses da pandemia, né, elas vão impactar o processo de implementação da indústria 4.0 daqui para frente. A ideia não é tentar falar sobre o novo normal, a ideia não é tentar falar sobre os impactos em si, daquilo que mudou, né, nos processos ou nos sistemas relativos à indústria 4.0. Na verdade, é como que a gente vai seguir com a implementação da indústria 4.0 daqui para frente, né? De que forma que nós vamos caminhar nesse sentido. E no final, né, cada um dos participantes, nós teremos aqui, além do Norberto, que está aqui conosco hoje, no próximo evento, o Luiz Rasquilha vai falar sobre inovação. Depois vem o Azarit, para falar sobre ecossistema de startups. Vem o Paulo Bertaglia, para falar sobre cadeia de valor e suprimentos. E nós finalizamos com o Luiz Felipe Cortoni, para falar de pessoas. Cada um desses especialistas vai dar a sua perspectiva, vai dar o seu ponto de vista, no sentido de que forma que a gente vai caminhar dentro dessas áreas, né, com o processo de implementação da 4.0. Faço um ponto aqui que é importante, que a ideia é, no final das contas, responder uma pergunta. No final das contas, 4.0 nesse processo vai ser um meio ou vai ser um fim, né? 4.0, nessa jornada que a gente vai ter que ter daqui para frente, frente às dificuldades impostas pelas crises que nós temos, pelas quais as crises nós temos que passar. Elas vão ser uma ferramenta para nos ajudar nesse processo, ou nós vamos chegar lá na frente e vamos descobrir que, de fato, nós devíamos ter percorrido o caminho do 4.0. A ideia é, até estava conversando com o Norberto a respeito disso, se a gente vai fazer esse processo todo um pouco pelo amor ou pela dor, de que forma que vai ser esse processo. E aí cada um vai dar sua opinião, cada um vai dar sua reflexão, e depois eu vou colocar no blog, no meu blog, dentro do site da Business School, o CEO do futuro, esses pontos, esses comentários, para que a gente possa ter essas referências. A ideia é ter subsídio para que a gente possa trabalhar nesse sentido, na movimentação da implementação da 4.0. Bom, indo para frente aqui, hoje, como eu falei para vocês, temos aqui conosco o Norberto. Queria apresentar o Norberto para vocês, só ler rapidamente aqui o currículo dele. Ele é longo, Norberto, eu vou tentar ser rápido aqui, mas é difícil, o seu currículo é muito grande. O Norberto é engenheiro, ele tem MBA pela UCLA, em estratégia de negócios, tem 25 anos de experiência em operações e em projetos de business transformation, com utilização de tecnologias emergentes digitais em empresas líderes de mercado, com foco na transformação, impactando significativamente nas indústrias de varejo, consumo, seguro e energia, mostrando como utilizar plenamente as últimas tecnologias, social, mobile, analytics and cloud, grande experiência em liderança e inovação e transformação de negócios, focado em mobilidade, dados, criação de modelos ágeis, com foco em experiência no usuário, user experience, design thinking para soluções digitais, integração de sistemas. Norberto é sócio da PwC e hoje vai estar explorando esse tema conosco. Bom, Norberto, boa tarde. Olá, boa tarde a todos aí.
Muito feliz de estar com vocês aqui e vamos começando aí. Espero poder contribuir, que a discussão seja muito boa. Legal. Antes da gente começar a nossa conversa, só para explicar para todo mundo, acho que todo mundo já deve ter percebido, os microfones estão no mute, né? A ideia é que durante as discussões, durante a live, vocês possam mandar as perguntas de vocês através aqui do bate-papo. E aí, na medida do possível, a gente vai colocando esses pontos. Tem muitas perguntas que nós recebemos aí durante esses dias em que nós abrimos as inscrições. Elas já estão estruturadas aqui para que a gente possa navegar nesse sentido. Qual que é a ideia? Vamos tentar percorrê-las, essas perguntas previamente feitas, esse contexto que nós preparamos para apresentar para vocês, até em torno de umas 6 horas. E aí, das 6 às 6h30, a ideia é olhar essas perguntas que estão aparecendo aqui e respondê-las na medida do possível. Aquelas perguntas que eventualmente ficarem sem resposta, eu estou me comprometendo com vocês a responder diretamente por e-mail depois da nossa live. Ok? Ok, Norberto? Fechado. Então vamos lá. Bom, Norberto, eu não sei você. Você já tinha visto uma crise parecida com essa antes ou não? Não. Eu acho que essa crise que a gente diz lá que é um furacão junto com o tsunami e um terremoto, né, ao mesmo tempo. Então, a gente nunca viu, é a tempestade perfeita ali, né, a mais perfeita que a gente viveu. Não tive, então até quando a gente fez essas análises aí, a gente tem até uma discussão de quais seriam as curvas, mas a gente nunca viu nada parecido com isso aí. No Pois nível que é. pega tudo, né, tecnologia, pessoas, saúde, uma série de... Esse ano é que, diferentemente das outras crises, eu vou até compartilhar um slide aqui, onde se tinha um motivo, onde se tinha um ponto conhecido que era o gerador da crise, né? Essa crise, embora a gente saiba de onde ela tá, da onde ela vem, é uma crise de saúde pública. A gente só sabe o seguinte, que ela vai ser completamente extinta ou ela vai terminar a partir do momento que tiver um tratamento definido para que a gente possa passar pelo processo até ter a cura definitiva da doença. E aí, qual que é a situação? A situação é que você só pode pensar, né, em virar página e pensar em um desenvolvimento a partir do momento em que nós atingimos esse ponto. E esse horizonte, pelo que a gente vê aqui nas curvas, né, são horizontes aí com a perspectiva de 2021, 2022. E até lá, a palavra de ordem é, além da adaptação, é sustentação. Como é que a gente faz para se sustentar? Como é que a gente faz para sustentar os nossos negócios e passar por esse período? Né? Então, eu acho que quando nós temos aqui, para contextualizar esse slide da PwC, colocando 3 possibilidades diferentes, a gente vê que o Brasil aqui está mais para esse lado terceiro, embora o sentimento que eu tenho é que, na verdade, o que está acontecendo é nenhuma delas, né? Porque a coisa está tão bagunçada, a gente está tão perdido com relação às informações e à forma como a gente vem lidando com essa crise como país, né? Que nem conceitualmente a gente consegue encaixar direito, mas eu entendo e eu concordo que, de fato, é esse processo onde a gente tenta, né, postergar e vai postergar por vários motivos aqui o atingimento do pico. E isso a gente sabe que se arrasta e que estende o processo de recuperação pós-crise. Como eu disse, quando a gente vê nesses processos todos pelos quais a gente vem passando, e tenta entender, olhando para trás um pouquinho, o que aconteceu com as outras crises pelas quais a gente já passou, e quando a gente disse que essa crise não tem igual, né, é no sentido da sua singularidade, mas passamos por outras também, sempre ficam alguns resquícios, né, sempre ficam algumas situações de aprendizado e depois, a médio e longo prazo, situações que de fato mudaram o mundo, né, mudaram a forma como a gente vinha agindo, mudaram as nossas atitudes, né, mudaram os processos, de fato mudaram o mundo. E aí quando a gente vê aqui da mais recente, que foi a greve dos caminhoneiros, né, até os primeiros surtos, né, das gripes, a MERS e a SARS, né, nos idos aí de 2000, uma coisa que é comum a todas elas, sem dúvida nenhuma, é o impacto financeiro. Então a gente vê aqui que em todas elas a gente passou por um processo forte, teve um impacto financeiro muito grande. Tem uma relação, é claro, aqui com as interrupções, no caso, as perdas, e aí o que mais impacta, independentemente aqui da quantidade, são as perdas humanas, né, são as vidas que estão relacionadas com esse processo como um todo. E o que a gente vê? Os aprendizados.
né? Quando a gente olha aqui a greve dos caminhoneiros, ficou muito aquela questão, a forma como a gente vinha agindo com relação à nossa logística, né? Desde os custos, né? Houve uma implementação de tabela de preços mínimos de frete, até a própria forma de fazer a gestão do nosso transporte. Muita gente optou por frota própria, né? Reviu o processo de terceirização. Quando a gente viu aqui a questão dos atentados, né? A gente lembra claramente disso. Como mudou, né, a nossa rotina de viagem, implementação de normas bem rígidas de segurança e de forma que nós tivemos que nos adaptar a esse processo como um todo. Sem dizer todos os atritos e conflitos mundiais que isso teve como desdobramento depois. E nos primeiros surtos, né, que nós passamos aí das gripes, nessas primeiras situações de saúde pública que nós enfrentamos, claramente mudou-se a questão da relação do negócio, do lazer, a forma como a gente habitava e a forma como a gente se relacionava socialmente. Esses impactos já surgiram desde esse período. E também, eu já diria que começamos a ter aprendizados, né, Norberto? A gente já começou a ter aprendizado nessa própria crise que a gente vem vivenciando. Como a gente falou lá atrás, né, o Brasil, eu diria que não está como o melhor da classe, o best in class aí com relação à gestão dessa situação toda, por vários motivos, por várias circunstâncias, mas o Brasil é muito grande. São vários Brasis aí. E a gente vê que, de fato, quando a gente olha um pouquinho mais de lupa, tem iniciativas bem interessantes. Eu tive a oportunidade de até assistir uma apresentação, participar de uma live com o Eduardo Leite, e ele falou exatamente aquilo que está sendo feito na gestão dessa crise no Rio Grande do Sul. Depois até você me falou que, enfim, você também tem um conhecimento bem próximo dessa situação, que é o foco que eles deram na gestão de dados, né? Na gestão da informação, como referência para poder tomar as atitudes e como referência para poder elaborar um guideline para fazer com que o processo todo da gestão, desde lá no início da crise, né, até o processo todo de desenvolvimento da curva pandêmica até agora a saída da crise, né, fosse definido por regiões, por áreas, por áreas econômicas, enfim, com um critério técnico e baseado em dados e análises técnicas, né? E aí, para mim, eu acho que vem a deixa do que a gente quer conversar um pouquinho a respeito hoje, que é falar, ok, e tudo isso, o que tem a ver com 4.0? De que forma que a gente, daqui para frente, vai tender a desenvolver a implementação da 4.0? Pegando esse exemplo aqui, com relação à forma como o Rio Grande do Sul vem fazendo a gestão da crise, que é com base em dados, com base no analytics muito forte, a gente já pode entender que conceitualmente, e aqui eu vou compartilhar 4 slides para ter certeza que a gente vai ter uma homogeneização aqui no conceito do que é 4.0, não é o intuito da apresentação, a gente parte do princípio que já conhecemos mais, para ter certeza que a gente vai passar uma régua aqui. O 4.0 ele se baseia praticamente então nesses 4 pilares, né? O 4.0 se baseia fortemente na coleta de dados, né? Na análise desses dados, que são feitos através de uma rede interligada, né, que tem um sistema de segurança para garantir a condição pela qual esses dados vão ser gerados, vão ser repassados e vão ser analisados, né? Então, a gente tem aqui a internet das coisas, a gente tem aqui o Analytics, tem a questão da gestão do armazenamento dessas informações no cloud, o Big Data, e o Cybersecurity envolvido com isso. O 4.0 tem princípios, né? Ele nos oferece princípios, ele nos oferece possibilidades. Essas possibilidades elas passam claramente pela gestão em tempo real da informação e da situação onde nós estamos inseridos. Ela nos ajuda a descentralizar, eu consigo ver partes, né, analisando o todo. Eu consigo ter um foco muito grande à demanda na necessidade que vem do mercado, do meu consumidor. Eu consigo modularizar, né, eu consigo fazer com que essas partes todas conversem entre si, mas eu consigo ter ação específica sobre esses módulos de maneira independente, e eu consigo virtualizar, eu consigo digitalizar, eu consigo ver de uma maneira digital simulações da vida real, através dessas informações. E com isso, né, com isso tudo, a gente acaba conseguindo, criando, né, novos modelos de negócio, a gente consegue
trabalhar fortemente na personalização da informação, a gente consegue customizar de forma massiva as necessidades que vêm da demanda do mercado. A gente tem uma outra configuração totalmente diferente na forma como os profissionais vão trabalhar daqui para frente na gestão dos seus negócios, na gestão das suas operações. Qualificação passa a ser uma parte integrante disso e TI deixa de ser só a área que toma conta de sistema. Na verdade, TI passa a ter um foco muito grande na necessidade, na ajuda, no auxílio dessa interligação desses quatro pilares. A indústria 4.0 acaba sendo também, só uma questão aqui, deixa eu tirar, acho que eu estou atrapalhando vocês aqui com o meu... Pronto. A indústria 4.0 também ela passa a ser conhecida fortemente pelos seus devices, né, pelos seus gadgets, aquilo que ela colocou como realidade física que ofereceu como tecnologia para que a gente trabalhasse. Mas não podemos lembrar que de lá atrás para cá, muita coisa aconteceu. A gente veio aí, ao longo dos anos, trabalhando nesse desenvolvimento das revoluções industriais, até onde hoje a gente consegue trabalhar, além da robotização, que era até onde que a gente conhecia fortemente aí na década de 90, no início dos anos 2000, como a última atualização que nós tínhamos das revoluções industriais. Hoje a gente tem possibilidade de realidade aumentada, o próprio IoT, traceability, garantia de gestão de processos, uso forte do blockchain, visão artificial, big data, cloud computing, cyber physical systems, toda a questão da impressão 3D, enfim, tudo aquilo que a gente conhece como ferramentas, né, que traduzem para a gente a realidade da 4.0. E por que tudo isso existe? Exatamente através desse processo, a gente garante, através do sensoriamento dos nossos processos, né, com que na ponta nós tenhamos a possibilidade de tomar decisões mais inteligentes. Então, qual é o grande objetivo disso tudo, né? Na verdade, é converter operações convencionais, né, em operações inteligentes, né, desenvolvendo cada vez mais o uso desses alavancadores, desses gadgets que estão colocados para a gente como opção. E aí a gente consegue transformar dado em informação, a gente consegue transformar informação em conhecimento e fazer com que eu consiga ter um processo muito otimizado, muito mais assertivo na minha tomada de decisão. Não é à toa que, voltando àquele ponto que eu dei como exemplo do Rio Grande do Sul, né, nós tínhamos aí essa questão desta gestão como um diferencial e mostrando isso aqui nos resultados que a gente vê até agora. E como é que a gente está nesse processo como um todo? A gente pode entender que lá na infância, lá nos idos aí do processo de desenvolvimento da indústria, se a gente considera um equipamento sozinho, né, totalmente desconectado, né, sem uma geração de dados, sem uma geração de informação, como a primeira fase, o primeiro estágio. Quando a gente olha aqui embaixo, né, como de fato uma cadeia de valor totalmente alinhada, conectada, né, de forma com que globalmente eu consiga ter toda a visão da minha operação como um processo mais avançado, a gente vê que mesmo evoluindo nesse caminho já desde 2012, 2013, nós ainda estamos numa fase que é essa segunda etapa aqui, que é a conexão, né, das máquinas entre si, mas ainda faltando a conexão dessas máquinas dentro de uma unidade de fabril e isso tudo dentro de uma cadeia de valor, uma cadeia de suprimento um pouco mais conectada. Essa bandeirinha aí representa, um flagzinho representa mais ou menos o estágio que a gente está na média aqui no Brasil, desse processo de implementação de indústria 4.0. O que isso significa? Isso significa, na verdade, que nós estamos num processo de aprendizado e que nós somos pegos no meio dessa pandemia aí. É por isso que o questionamento que a gente vem fazendo é exatamente esse: como é que fica daqui para frente o processo de implementação? Por que ele é importante? Como eu mostro aqui nesse slide, né? Isso é uma evolução natural. A gente veio lá da primeira revolução industrial e veio desenvolvendo ao longo dos anos aqui todos os modelos com base no desenvolvimento da inovação, no desenvolvimento tecnológico. A gente vê que já tem claramente aí uma perspectiva de que até 2030 a indústria 5.0 vai começar de fato a ser implementada, ou seja, já tem data de validade a 4.0, e a gente vê todo aquele caminho que a gente tem que percorrer para poder se desenvolver e para poder estar apto a fazer esse processo de transição. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar muito, né?
Lembrar que esses processos de desenvolvimento tecnológico, eles não surgem do nada, eles surgem, na verdade, de uma demanda que nós mesmos, os consumidores, eles geram e eles criam, né? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? A gente vem criando demandas e vem criando necessidades de atendimento dessas demandas. E as revoluções industriais nada mais são do que ferramentas e respostas que nós criamos a essa situação. E hoje a gente vive uma situação, exemplo típico, né? Essa crise pandêmica que a gente vive, né? Que até pouco tempo atrás a gente falava muito que o mundo era VUCA, né? E aí, na verdade, a gente vem entendendo que o mundo, na verdade, não é VUCA, o mundo é MUVUCA. E o MUVUCA não é MUVUCA no termo que a gente usa aqui no Brasil, né? Embora seja muito parecido, seja muito semelhante. Ele é MUVUCA, né? Porque ele está hoje repleto de propósito e a universalidade, a globalização, de novo, o impacto dessa crise prova isso, né? Ele é muito forte. Então, hoje não tem mais um problema que está acontecendo na China, isso é um problema nosso. E a forma como a gente vai responder isso faz com que nós tenhamos que ter ferramentas, temos que ter subsídios para poder ter essa velocidade toda de resposta. E aí que vem a 4.0. A 4.0 nada mais é do que uma grande caixa de ferramentas que a gente abre para poder dar as respostas adequadas às nossas necessidades que esse mundo MUVUCA nos apresenta e que esse mundo MUVUCA nos desafia. Voltando ao mundo MUVUCA, fechando essa questão do conceito do 4.0, de novo a conversa não é sobre 4.0, conceitualmente é isso que a gente tem que ter na cabeça para poder discutir daqui para frente. As coisas começam a mudar e a gente começa a entender, né, que as possibilidades aí realmente de situações totalmente inesperadas e desconhecidas acontecerem, na prática, já estão acontecendo. Então, a gente vê aqui, estou dando como exemplo, né, essa reportagem que saiu no Valor Econômico, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que está colocando a questão da Covid-19 como uma doença de trabalho, a responsabilidade que os empregadores eventualmente podem vir a ter com relação à exposição dos seus funcionários, das pessoas que trabalham ao vírus. Do outro lado, isso é uma realidade assim pesada, forte e importantíssima que a gente tem que considerar. Do outro lado, aquilo que a gente viu também, né, como a própria implementação da indústria 4.0 e é uma realidade desse mundo MUVUCA, oportunidades aparecem, né, como essa, por exemplo, que eu vi essa semana aqui, a novinha, de 2 de junho, que o Fleury, né, o grupo Fleury, de laboratórios Fleury, está tendo de implementar um novo tipo de negócio, que é oferecer soluções corporativas para que as empresas possam lidar com essa questão da contaminação dentro dos seus grupos, né, dentro da perspectiva das pessoas que atuam dentro das suas operações, dos seus negócios. Então, de um lado, a gente tem o total desconhecido, de um lado a gente tem impactos que, de fato, a gente não sabe nem exatamente de onde ele vem e nos impactam fortemente, como foi essa própria questão aqui da pandemia. A gente vê uma mudança com relação às dificuldades que a gente tem de fazer gestão de negócio. Do outro lado, a gente vê outras oportunidades. Enfim, eu acho que esse era o pano de fundo que eu queria colocar para você, Norberto, falar um pouquinho para a gente a respeito disso. Isso posto, né? Como a gente pode considerar que, começando aí um processo de retomada, começando um processo de reinício, como a gente pode fazer isso de uma maneira segura, que eu acho que essa é a grande preocupação que a gente tem hoje dentro das nossas organizações, né? De que forma que a gente possa garantir essa retomada, né, de uma maneira segura para a gente, para os nossos funcionários, para as pessoas todas, e de forma que elas se entrem no contexto aí de controle da pandemia como um todo. Como as ferramentas, né, lá os devices, né, os viabilizadores de 4.0 poderão nos ajudar nesse processo. Então, especificamente, era isso que eu queria te convidar a falar um pouquinho. Eu tenho aqui as perguntas colocadas, eu queria que você fizesse aí a tua contextualização, depois a gente volta para poder debater e conversar um pouquinho a respeito delas. Ok? Tá bom. Pessoal, eu vou compartilhar um material com vocês aqui. Eu vou sair da compartilhação, do meu compartilhamento. Mas acho que quando ele está fazendo isso, é muito interessante a gente pensar que quando surgiu a pandemia, né, a PwC, ela automaticamente
ela criou 3 grandes grupos, né? O grupo que começou a trabalhar como ajudar os seus clientes a se proteger, a proteger a sua força de trabalho e ajudá-los. Um outro grupo que começou rapidamente a entender como é que você poderia ajudar o cliente a estabilizar a crise. E um outro grupo que começou a trabalhar o que a gente chama do mundo pós-Covid, né? E quando eu entrei nesse grupo que começou a analisar o que deveria ser feito no mundo no pós-Covid, rapidamente a gente começou a analisar como é que você poderia controlar e ajudar a tua força de trabalho nesse mundo, utilizando algumas tecnologias, né, Grande? E aí, quando a gente estava discutindo sobre esse ponto, foi muito engraçado, porque para você conseguir viver e trabalhar esse mundo, você precisa ter as tecnologias que fazem a indústria 4.0. Então, todas as plataformas, tudo que a gente analisou, basicamente, se você não tiver sensoriamento, se não tiver segurança, se não tiver dados, você não consegue fazer a gestão da sua força de trabalho nesse mundo pós-Covid. Eu trouxe uns slides muito rápidos para a gente poder passar aqui. Acho que o primeiro ponto, né, quando a gente fez uma pesquisa, isso aqui é um dado interno nosso, com os nossos trabalhadores lá, com colaboradores, e nós perguntamos o que deveria ser utilizado para fazer a indústria 4.0 e trabalhar, né? E essa foi a principal resposta que a gente tomou, né? Você precisa de tecnologia. E a gente brinca, né, com os nossos colaboradores que a resposta não vem só de tecnologia, né? Para você poder fazer uma discussão que faz sentido, onde você usa a tecnologia para alavancar o negócio, a gente usa muito uma coisa que nós chamamos do poder da perspectiva, né? E qual que é essa perspectiva que você deveria ter, fazendo um preâmbulo para a gente poder entrar ali, como é que seria a gestão? Eu tenho 3 grandes variáveis que eu preciso sempre colocar elas em consonância, que são a variável de negócio, a variável de experiência e aí sim tecnologia. A gente entende que essa visão integrada, né, olhando no mundo pós-Covid, onde eu olho o meu negócio, olho a experiência e olho sim a tecnologia, é o segredo de você poder criar soluções de forma que você consiga sobreviver nesse novo normal, né? Como é que você vai conseguir fazer isso? Muitos empresários e donos de empresa, esse level que a gente tem conversado, tem dito aí do custo Covid, da variável Covid, né? Então, eu acho que essa variável Covid, ela começa a ser analisada globalmente pela nossa experiência agora aqui no Brasil, justamente por essa ótica de você ter negócio, experiência e tecnologia sendo integradas em uma coisa só. Então, isso que eu estou dizendo, você tem que responder o que é valioso para o negócio, o que as pessoas necessitam e o que eu posso pôr de tecnologia. Se eu olho essa perspectiva em cima do Covid, eu vou dizer que para o negócio, para a segurança do meu negócio, para manter meus níveis de risco, eu preciso ter um controle sobre minha força de trabalho. Eu preciso proteger minha força de trabalho. A minha força de trabalho espera que eu esteja protegendo ela. E quais são as tecnologias que vão responder a negócio e experiência para que eu possa implementar as plataformas? Faz sentido para vocês, Grandinho? Sim, total. Aí, fazendo uma conexão com o que você falou, obviamente, quando a gente discutiu as tecnologias essenciais, obviamente você trouxe aqui, né? A inteligência artificial, né? O que a gente pode estar trazendo, deixa eu comprar, né? Como sendo coisas que trazem a indústria 4.0, como você falou, de gadgets, e a gente acabou escolhendo as 8 principais para desenvolver a nossa visão disso. Uma coisa muito importante, Grandinho, que a gente analisando aqui são dados do Brasil, a gente analisando o Brasil, a gente percebe o seguinte, 83%, isso foi 30 de março, 83% das empresas esperam, né, que vai ter uma necessidade de rastreamento da sua força de trabalho, né? O outro 52% dos CFOs, eles apresentam que estão começando, e a gente começa a criar na linha de orçamento das empresas, o orçamento COVID, que é onde o Covid começa a puxar e drenar recursos das empresas justamente para como que eu vou proteger minha força de trabalho, como é que eu vou manter o meu negócio funcionando. A gente chama isso aí da variável Covid. O interessante é que de um mês contra outro mês, agora vai sair o dado desse mês, a gente percebeu que de um mês para o outro, esse custo Covid, ou esse investimento em Covid cresceu 10% nas empresas. Dado extraído direto dos CFOs. Então, a gente começa a perceber que essa preocupação com a continuidade dos negócios na terceira onda, né, que eu estou dizendo, ela é
relevante aqui no Brasil e cada vez mais colocando essa necessidade de investimentos para proteção e diminuição de riscos na força de trabalho. Tá? E aí a gente começa a perceber outras coisas que eu acho que são tão importantes quanto, que é justamente, né, quando você olha esse novo mundo que desaponta para a gente, esse novo mundo é um mundo que você tem, né, como o nome bonitão aqui, né, o novo normal, e é um mundo que vai viver muitos anos com o que a gente chama de isolamento social, seja ele em qualquer nível. Vai ser muito difícil. Os nossos números começam a mostrar, se eu usar uma pesquisa do Gartner, usar outras pesquisas, que a gente, a partir do pico da pandemia, a gente vai viver esse novo normal, né? Até você pensar em vacinas e 2/3 da população mundial estar vacinada, no mínimo de mais 1 ano e 8 meses. Então, significa que a gente vai precisar muito dessa perspectiva de experiência de negócios para que a gente possa criar e crescer de uma forma sustentável dentro dessa crise que se apresenta e que vai continuar por mais um tempo, né? E acho que o grande ponto que essa pesquisa trouxe para nós é que as empresas precisam, e o fato de a gente estar aqui discutindo hoje, é se preparar para essa retomada, né? Hoje, discutindo com o próprio líder de recursos humanos da PwC, a gente está discutindo um andar de 1.000 metros quadrados. Quantas pessoas eu vou poder colocar nesse andar, né? Como que vai ser o processo de entrada? Será que vai me ser permitido? E aí tem legislações que estão ocorrendo no nível municipal, estadual e federal. Será que eu vou poder obrigar a pessoa a medir a pressão, a temperatura dela? Será que eu vou ter que usar equipamentos que façam essa medição de forma de scan? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que começar a discutir e apresentar. Por quê? Tem que começar a pensar na jornada do colaborador, Grandini, e aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta ali, por escrito, está em moderação, que a jornada do trabalho do seu colaborador, ele começa quando ele sai da casa dele. Ele sai da casa dele e está indo em direção ao seu trabalho. Dentro da planta ou do escritório, ele vai ter um movimento de pessoas, ele vai estar trabalhando. E com a reabertura gradual dos negócios, essa pessoa vai sair para almoçar, ele vai ter atividades antes, ele vai no banco. Então, como é que a gente vai começar a ter condição de entender o grau de infecção e reinfecção da minha força de trabalho? Então, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta pergunta aqui só para entendimento. Isso vai mudar muito o contexto das áreas de saúde ocupacional das empresas, né? Isso vai dar um âmbito totalmente diferente, um aspecto totalmente diferente para a forma como elas vêm trabalhando até agora. Tem uma área, basicamente todas as empresas dentro de recursos humanos, que é a área de saúde ocupacional, o SESMIT, né? Que geralmente era uma área que fazia aqueles exames periódicos a gente, né? De admissão, de demissão. Essa área, ela está sendo extremamente exigida por tecnologias e por condições de gerar dados que ela não está preparada. É diferente de você falar de uma área de operações de uma fábrica, mas essa área não está preparada para isso. Porque começa a cair sobre ela, Gandini, foi excelente sua pergunta, essas perguntas aqui que eu vou apresentar para vocês. O board, o C-level, os acionistas começam a perguntar, como que eu vou controlar o nível de infecção e reinfecção da minha força de trabalho? Aí perguntam para ele, como que eu vou ter segurança, eficiência, otimização para gerenciar a minha força de trabalho e como que eu protejo a saúde dessas pessoas, né? Quais são, né, as adequações que eu tenho que fazer no meu ambiente de trabalho? Como que eu vou agir proativamente? Então, a gente começa a ver aqui no Brasil empresas que estão pensando em teste em massa. Se eu for fazer teste em massa nas grandes empresas, e eu posso dar um número aqui para a gente fazer uma conta conjunto, um teste rápido é coisa de R$200 por pessoa, né? Se a gente levar para um teste, que é o teste mais pesado, que demora 5 dias a 7 dias, são R$500 por pessoa. Só que se eu testei você hoje, Grandinho, o que me garante que amanhã você não foi infectado? Então, esse teste perde a validade. Então, essas áreas de trabalhistas, essa área de SESMIT nas empresas, como a gente chama, começam a ser extremamente exigidas para utilizar tecnologia para responder às experiências necessárias, né, para proteger o negócio. E aí a principal pergunta, né, que medida a gente vai tomar? Então, as empresas hoje no Brasil, e não é só no Brasil, tá? E no mundo inteiro, mas vamos colocar aqui, o mundo inteiro, alguns países menores estão saindo para uma discussão de ter alguma plataforma ou de ter um passaporte de locomoção do país ou da cidade, né?
Isso não vejo isso acontecendo no Brasil ainda. Se alguém tiver aqui no chat e souber, é interessante, mas eu não vejo essa demanda ainda no Brasil. Então, as empresas vão ter que tomar essa frente e começar a tratar como proteger e como controlar os riscos de infecção e reinfecção na operação, tá? E quando você quer tratar esse assunto, Nandinho, a gente percebe que tem várias coisas que têm que ser juntadas aqui, né? Então, a primeira coisa é o ser humano. Não pode se esquecer que são seres humanos. Então, você tem o sentimento da sua força de trabalho. Como que essa força de trabalho vai trabalhar os sentimentos dela? Eu estou sendo protegida? Não estou sendo protegida? Outra coisa, a tua força de trabalho, você tem um problema de reputação. Eu falei com um diretor de recursos humanos, na verdade, um vice-presidente de uma empresa, que é o responsável de recursos humanos, ele tem uma planta com 18 mil pessoas. E ele falou assim, eu não sei como é que eu vou tratar os visitantes e se eu tiver que fazer uma manutenção na linha de produção, como é que eu vou fazer isso de uma forma segura? Então, são perguntas que começam a surgir. E a única resposta que a gente tem entendido, trabalhando com as empresas globais que a gente atende e dentro da própria PwC, que é monitoramento, educação e controle. Tá? Vocês estão vendo aqui, né, Grandini, eu não estou ainda falando muito de tecnologia, eu estou discutindo os problemas de negócio, né? E aí você na tem... verdade, Fala na aí. verdade, a gente... Não, só complementando um pouquinho, na verdade, a gente precisa entender qual é esse frame, né? O que vai fazer com que nós tenhamos que desenvolver conhecimento específico para que essas tecnologias aí sim possam vir inseridas dentro exatamente desse contexto que a gente já conhecer. De novo, nós estamos lidando com uma situação totalmente nova, totalmente desconhecida, né? Então, Isso mesmo. não dá para sair dando tiro para todo lado. Né? E outra coisa, os recursos são escassos, né? E a gente vê, tem custos envolvidos sérios. Então, tem que ver a melhor forma possível para preservar as pessoas e garantir a sua saúde, né? Dentro da utilização ótima desses recursos. Perfeito. E aí, como eu falei para vocês, quais são as normas de segurança, o que eu vou precisar avaliar, como é que eu vou trabalhar fornecedores e visitantes, e uma coisa importantíssima, quais são os protocolos que eu vou seguir? E aí começa a discussão, qual é o meu protocolo? Como que eu vou conseguir olhar minha força de trabalho e dividir entre as pessoas de risco baixo, né? A gente divide em 4 principais, né? Seria o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. E como que eu vou ter o protocolo de atendimento? E como que eu vou trabalhar isso 7/24 e como que eu vou ter vigilância e monitoramento dessa minha força de trabalho. E aí sim, Leandrinho, uma vez isso feito, só para a gente experimentar aqui, seria como que a gente pode trabalhar uma jornada. E aí pensando na experiência, lembra que eu falei de negócio, apresentei um negócio para vocês, agora eu vou apresentar a jornada. Como seria o desafio do Covid-19, né? Então a gente entende que a jornada de uma empresa, né, no Covid-19, primeiro, né, é você preparar as áreas de trabalho, instalações, como é que você vai fazer isso, como que você vai comunicar a sua força de trabalho, como que você bota a saúde e segurança do trabalho funcionando para responder ao que eu chamo de um ritmo normal, né? E como que eu vou tratar, isso é importantíssimo, a saúde mental do colaborador ou das pessoas durante esse prazo, né? E se vocês analisarem Roberto, isso... Oi, diga. só um ponto, desculpe interromper, é que está pipocando muita pergunta aqui. Fala. Exatamente um ponto aqui que o Enoque colocou, né? Na verdade, deixa eu confirmar aqui, foi o Enoque mesmo. Além da pandemia do vírus, teremos a pandemia de doenças mentais que virão, né? Então, esse aspecto realmente passa a ser um aspecto muito importante nessa discussão como um todo. É isso mesmo. Por isso que a gente olhar aqui, Enoque, bom ponto teu, porque se vocês olharem, a gente retorna. Porque isso vai ser um ciclo que a gente vai viver algumas vezes nas empresas, porque não tem como você não viver principalmente esses ciclos. Pode ter alguma alteração, mas basicamente essas são as fases. E aí eu vou tomar para ajudar a gente aqui, eu vou tentar explicar para a gente como que seriam essas fases, né, para a gente poder entender. Então, a primeira fase, que é a área de trabalho e instalações, é como é que você vai garantir o distanciamento do seu colaborador. O estado de São Paulo já está um pouco à frente, dizendo que é 1,5 metro. Como é que você vai garantir isso? Como que você vai garantir um fluxo de pessoas dentro ou fora do local de trabalho que seja seguro? Nós falamos com uma montadora e ela está dizendo o seguinte, que ela botou 10 turnos de entrada e 5 turnos de almoço. Você consegue imaginar o que acontece, você que é especialista nisso, o que acontece com a indústria quando isso? Por quê? Porque ele tem
2.000 pessoas entrando pelas catracas. Imagina o grau de infecção e o problema que ele tá tendo para fazer essa gestão. E aí, como é que ele vai gerenciar os espaços de colaboração, sala de reunião, mesas de trabalho? Como que você vai fazer isso? E como é que você vai poder reabrir as suas instalações? Você vai abrir de uma só vez? Vai abrir em etapas? Né? Então, acho que a primeira problema que todo mundo enfrenta é esse. Vou passar para o segundo agora, se não tiver pergunta. O segundo, como é que você vai... Fala aí. Tem um ponto aqui. Eu vou te interrompendo agora no meio aqui, Vambora, Norberto, pode porque pegar. está acumulando conforme os temas estão avançando aqui, o pessoal está perguntando. Tem, acho que um ponto que está ligado com aquele comentário, com aquela reportagem que eu compartilhei do Supremo, né? A pergunta aqui, na verdade, é do Fabiano Cruz, né? Protocolo rigoroso de monitoramento pode implicar em questões legais de privacidade. Né? E aí você está colocando aqui que você tem toda uma discussão prevista nesse sentido, né? Como é que você está entendendo isso aqui nesse sentido? Olha, eu vou dizer o seguinte, vai gerar contencioso. Tá? Ainda não está firmado. A gente já fez discussões com alguns sindicatos aqui, onde eles pediram, o cliente nos levou, vai ser colocado como acidente de trabalho. Tudo indica que, pode ser que tudo muda no país, mas hoje a tendência, depois dessa decisão, é que isso comece a ser. Então, as empresas têm que começar a demonstrar que ela faz o rastreamento do seu colaborador, que ela faz a divisão da população e que ela consegue rastrear e saber os níveis de risco a qual seus colaboradores são submetidos dentro da planta ou do escritório. Isso vai se tornar, posso dar para vocês, mais de 95% de possibilidade de começar a virar um contencioso nas empresas. Vai começar. Já tem empresa, se nós conversamos, né, que já está pegando o orçamento dela ali, dividindo, já guardando um dinheiro para esse tipo de processo que vai vir. Então, já tem empresa já se preparando para isso, que vai acontecer. Beleza? Sim, Posso e tem seguir? toda... Sim, Fala. mas o ponto dele aqui foi bem específico com relação à questão da privacidade da informação da pessoa, né? Expor a pessoa, né? Como é que faz a parte de gestão dos dados, né? Que é aquela questão da lei de privacidade dos dados, né? Como é que você vai... É um dado pessoal, se a pessoa está doente, a pessoa não está doente, de que forma que isso é um cuidado, pelo que a gente conversou, é forte também nas discussões, né? Sim. O ponto é o seguinte, a discussão da empresa vai ser assim, eu estou dando uma ferramenta para que você possa, lógico, quando você aderir a essa ferramenta, a essa atividade, você vai liberar os seus dados. E aí a empresa vai começar a monitorar isso de ponto para proteger a força de trabalho dela e proteger as pessoas. E aí isso vai ser um acordo que vai ser feito entre a empresa e o funcionário, talvez um pouco no sindicato, dizendo que nesse momento de pandemia isso deverá ser. E aí as ferramentas vão ter que ter essa capacidade de renovar esse acordo. A gente já faz um pouco isso, nós não liberamos nosso celular, nossos acessos? Ele Sim. pergunta, você pode fazer isso? Então, a ideia é que a gente comece a ter esse nível de acesso à liberação e que as ferramentas tragam isso aí para nós, tá? Vou E pelo que passar... você Fala. me falou também, é muito próximo daquilo que hoje é feito nos exames médicos das empresas. Isso é uma questão médica, né? É o médico de trabalho que vai ter essa informação, que vai manter essa informação, ela vai ser sigilosa nesse sentido. Isso, porque aí o dado você vai abrir para as pessoas que têm responsabilidade sobre aquele dado. Por exemplo, hoje na PwC os executivos fazem os seus exames periódicos e você tem a opção ou não de deixar o recursos humanos receber essa informação, né? Por quê? Porque o meu exame não vai afetar a linha de produção da empresa. No caso que você está de uma pandemia, você tem essa discussão também, mas aí a empresa pode dizer, olha, se você não deixar eu acessar esse dado, você vai ter que trabalhar em home office, vai ter uma outra discussão, mas a ideia é que esse dado vá para a área de competência que possa trabalhar esse dado com segurança. Tá bom? Ok. Vou para o próximo aqui, tudo bem? Ok, vamos lá. O próximo Em ponto, eu frente. acho, que é o plano de comunicação, né? Então, o fato é o seguinte, a empresa vai ter que comunicar aos seus funcionários como ela está tratando eles, como ela está olhando a situação deles e usar empatia para isso, né? Como é que ela está se preocupando com o bem-estar físico dele, e como que ela vai montar esse plano de comunicação para que ela possa dizer, oh, estou cuidando de vocês dessa forma, e muito importante, como que ela vai pegar o feedback
se isso está funcionando ou não funcionando, né? Então, você vê, só num plano de comunicação ou como no outro, cara de trabalho, já começam a vir variáveis que é muito difícil você tratar de forma... A gente brinca, né? Isso aqui é um filme, não é uma foto. Tem muitas empresas rodando questionários do Google, uma série de coisas, e tira a informação. Só que a informação é tão volátil que no dia seguinte essa informação não vale mais. Então, como é que você vai conseguir pegar a informação de uma forma que essa informação seja armazenada para que você monte um filme do estado da sua força de trabalho, e não as fotos que a gente vem tirando, tá? E não tem como não fazer isso voltando para 4.0 se você não tiver a capacidade de consumir dados dentro de plataformas que conseguem captar dados e te informar isso, né? A outra muito importante aqui, a área de saúde, de trabalho e segurança ocupacional, ela vai ser exigida no mundo para manter diretrizes. As diretrizes definidas pela empresa estão sendo seguidas. O colaborador foi acionado, né? Ele está usando máscara. Você tem álcool em gel em todas as áreas da empresa para que isso possa ser demonstrado. Como que você vai usar a equipe de segurança no trabalho para que mostre que você realmente, além de ter a política, ela está sendo usada pelos seus colaboradores. Se eles foram treinados, ela está sendo utilizada. Muitas empresas estão recriando aquela área de inspetoria antiga que está olhando a planta. Mas será que não tem uma forma de usar tecnologia, agora indo para o T, né? Eu falei do B, estou no X indo para o T. Será que não tem uma forma de usar tecnologia e dados para que a gente tenha essas respostas de uma forma mais concisa? Outra coisa, as empresas talvez não viajem mais por curto prazo, espaço de tempo médio, do jeito que a gente viajava antes, né? Por exemplo, era normal, você vai para o Rio de Janeiro, faz uma viagem, retorna no outro dia e continua trabalhando no escritório. Isso vai ser feito pelo que a gente acredita, do que a gente está vendo aqui, né? Por plataformas também que vão estar suportando o negócio nessas discussões, né? Eu acho que o principal ponto também, que aí, Andine, eu acho que é uma coisa que está preocupando muito, principalmente as empresas de produção, é numa linha de produção, eu tenho quem são as pessoas críticas para aquela linha de produção. Eu preciso saber quem são. Porque se eu tiver duas pessoas infectadas que são críticas ou para tomar uma decisão ou para a execução de alguma tarefa, essas pessoas saem no mínimo por 15 dias. Sim. Então, significa que a empresa vai ter que também olhar o seu processo de negócio e comparar e saber, numa curva ABC de pessoas, como que ela deveria estar se preparando para essa resposta, né? Como é que eu vou fazer isso? De volta a dizer de novo, não é só perguntando, você precisa usar sensoriamento, dados, né, e modelos estatísticos que respondam você para que você possa ter essa conformidade com esse novo normal, né? E aí isso gera um novo ritmo, né, operacional, né, como eu falei para vocês. Como é que eu vou saber o funcionário, onde que ele está, o que que ele está fazendo, qual que é a demanda, qual que é o risco dele? Eu posso, não são todas as empresas, por exemplo, que pode ser como uma PwC, que a gente foi a 98% da nossa força de trabalho trabalhando remoto. Praticamente nos escritórios está ficando só a parte de segurança, de facilities muito básica. E tem empresas que têm essa necessidade de continuar trabalhando. Então, como é que ela vai manter? Eu conversei com uma empresa, uma drogaria, Andina, muito importante. Ela tem os CDs, né, para fazer a separação de produtos. São 600 pessoas em 3.000 metros quadrados. Sim. E foi tudo pensado para ter 1 metro de distância. Então, como é que ele vai reorganizar esse CD para fazer o picking, né, para ele poder começar a trabalhar segundo uma norma nova que está surgindo? E outro fato, além de adequação, como eu falei, se ele tiver dentro do CD dele pessoas se infectando, como é que ele diz, se eu parar esse CD, eu perco a capacidade de entregar medicamentos no Nordeste inteiro, praticamente. Então, assim, começa a surgir um impacto pesado dentro dos negócios que a gente tem que estar pensando e como que eu vou responder com tecnologia a essas demandas que estão chegando. Não sei se tem mais alguma pergunta antes de eu... Vamos em frente. Vamos terminar Tá o teu ponto aí, que tem as perguntas que o pessoal mandou antes. E aí, Vai acho só que o olhar. principal ponto, Gandini, aqui é que tudo isso, além de gerar, eu brinco aqui, né, essa parte do well-being vai ser tanto para o colaborador como para o gestor, porque vai ficar todo mundo maluco, porque o nível de pressão para execução versus a discussão sobre a saúde dos colaboradores e a nossa própria vai ser muito alto. Então, as empresas também vão ter que ter formas, eu brinco, né? Como é que a gente vai criar um felizômetro, onde a pessoa vai começar a imputar os dados
de como ela está se sentindo, o que ela está tendo. Porque por muito tempo eu não vou ter um contato pessoal com essas pessoas. O recursos humanos vai poder fazer as reuniões. Tudo bem que hoje estão fazendo por videoconferência, mas eu não vou ter mais a conversinha no café. Né? E a gente sabe como isso é importante nas empresas brasileiras, porque você precisa ter essas interações, né? Você não vai ter a visão do body language da pessoa, mas como é que você vai tratar isso? Sem Tá? dúvida. E aí a gente vê, basicamente, nesse novo normal, 4 principais itens aí, tá, Gandini? Estou terminando já, que é como é que eu vou fazer o controle de turno e talvez como é que eu vou abrir um QR Code para que esse QR Code vire um passaporte e aí eu vou colocando as zonas de acesso da empresa para essa pessoa. E se essa pessoa tiver, por um acaso, um QR Code e aí um passaporte laranja ou vermelho, como é que eu atendo ela? Então, são definições e protocolos que vão ter que ser colocados nas empresas para se preparar isso. Como que eu vou conseguir controlar essa vinda do colaborador para a empresa? Como é que ele está vindo isso? Como que eu vou ter mapas de calor dentro da empresa, né? Ou fazer scan para saber aonde essas pessoas estão se aglomerando para que eu mude a quantidade de pessoas ou mude o processo? E como que eu vou ter certeza que o distanciamento social está ocorrendo ou não, tá? Eu falei com um grande escritório hoje de manhã, né, trabalhista aqui do Brasil, e eles disseram o seguinte, que pode ser que venham ações discutindo assim, ó, você não conseguiu comprovar que os seus trabalhadores estavam. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai mostrar aonde o cara está sentado, passar uma fita métrica e mostrar onde o cara está sentado. Essa é a primeira. A segunda, fala, não, tudo bem, a tua empresa é uma empresa que trabalha com projetos. O cara está remoto no cliente. Aí, às vezes, o facility é do cliente. Como que você vai conseguir mostrar que, a verdade... Né? Então, vai ter uma discussão ali entre a tua responsabilidade, a do cliente, o terceiro que está na empresa. Exatamente. Quer dizer, vai Esse ser é um o que dos você pontos. disse ali, vai ser o muvuca total. Esse vai ser o muvuca na área trabalhista. Essa é uma das perguntas colocadas que eu vou esperar você terminar e a gente vai entrar um pouquinho mais em Tá? detalhe. Essa E relação aí, na cadeia de valor. já indo para a indústria 4.0 para fazer essa conexão, assim, não dá para fazer essas 4 atividades se você não tiver sensoriamento, né? Se você não tiver esses sensores entregando dados e você não tiver modelos matemáticos que começam a te gerar o grau de risco para que você crie protocolos dinâmicos para que os seus funcionários, sua força de trabalho seja orientada em como trabalhar. Então, não dá, aqui eu brinco, isso aqui é um filme. Né? E é um filme que você não sabe o fim. Vai ser tipo aquele Black Mirror. Você vai começar a trabalhar, vai ter as interações e você não sabe o final. Porque a gente Sim, nunca passou por isso. Tá? sim, sim. E aí o que você deveria pensar, e aqui a gente botar a pergunta, que a tua solução, e aí a gente pode já abrir para pergunta, se quiser eu passo. Se o pessoal quiser aí, Grandinho, eu posso passar como é que seria umas simulações de como você deveria fazer isso, tá? Passa, Mas a porque gente eu vou até colocar uma pergunta aqui, o Ricardo Schuai acabou de fazer agora aqui, Ricardo, grande amigo. Bom você estar aqui, Ricardo. Ele perguntou para você o seguinte, Norberto, você levantou uma série de novas necessidades para as empresas. Vocês da PwC já pensaram em quais seriam as soluções para essas perguntas que foram feitas? Ou já pesquisaram nos locais que já retornaram, como eles fizeram? Da forma mais barata possível, é claro. a gente e é Se isso, puder dar uma simulada e falar aí, é bom. então acho que assim essa solução ela tem que ser com informação de geolocalização, ela tem que ter capacidade de fazer protocolos de saúde em larga escala, ela tem que ter mecanismo de rastreamento, tem que ser touchless, não pode ter contato, né? E tem que ter prontidão, que eu disse para vocês, tem que ter resposta a relatórios e implantação rápida em larga escala. Aí eu vou passar rápido, mas assim seria a jornada, né? Como é que você faria a jornada? Depois a gente pode disponibilizar para todos, acho que esse material aqui. Sim, vamos. Esses seriam os grandes pontos, que são os 9 pontos que eu percorri de risco, né? Que vem desde o controle, como é que você faz isso, o afastamento por 15 dias, risco jurídico, confirmando o que perguntaram aí, né? E como é que você cria uma console de monitoramento. E aqui, se vocês quiserem, está o meu contato aqui, mas vamos já para o que interessa. Enquanto o pessoal está vendo, se você já quiser rodar as perguntas, a gente já criou uma solução para responder isso, né? De forma que a gente possa usar o que tem de mais simples. Rodar o protocolo dentro de um WhatsApp, né? Que todo mundo tem. Inclusive, as operadoras estão colocando. Aqui, no caso,
A gente está usando essa solução porque foi feita na Índia. Por quê? Porque a Índia tem uma similaridade de nível escolar muito próxima da nossa. Ela já está em português e aí ela está rodando aqui o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Então, estamos colocando aqui. Vocês vão ver que ela vai rodar esse protocolo, a pessoa vai responder, está fazendo o cadastro, demora 25 segundos para ele fazer isso. A partir dali, vai ter a geolocalização dessa pessoa. Se for o caso, a gente encaminha ele para o médico mais próximo, aí é o protocolo que a empresa quiser. E, se for o caso, a gente traz um carro Google não, um carro Uber ou um carro qualquer da empresa que esteja conectado, que é uma plataforma aberta que a gente está trazendo. Mas o grande ponto é como se isso aqui, Grandinho, fazendo o 4.0, é como se isso fosse o IoT. Só que é um sensor, né? O celular está virando o IoT e vai trazer. Aqui no caso ele está abrindo, está vendo onde a pessoa está, ele confirmou o endereço, ele vai jogar para onde teriam médicos cadastrados da empresa próximo, né? Ou ambulatórios, ele vai escolher. Se no caso a pessoa tinha comorbidade, e quando ele fizer isso, ele vai abrir a capacidade de você trazer um carro para atendê-lo, tá? Aqui, no caso, seria o caminho feliz, né? Aí você vai variar. Mas qual que é o grande ponto aqui, Galinha? É que a gente vai estar criando, e se você pegar uma força de trabalho de 20 mil pessoas, você vai mandar a pessoa fazer isso todo dia. É um chatbot muito simples que a gente está fazendo, mas é um chatbot já da Organização Mundial de Saúde, e esse chatbot vai abrir possibilidades aí infinitas de como você vai captar essas informações do funcionário. Pode abrir as perguntas aí, que eu passo os outros que a gente tem aqui, que aqui já é alguma coisa mais sofisticada, que seria um próprio app já instalado na máquina, e aí vocês vão ver que ele vai gerar um QR Code, né, de acesso à planta ou não. Mas quais são as perguntas aí? Aqui vocês vão ver que ele vai rodar as perguntas. Vamos só fechar as perguntas que foram passadas antes, para a gente ter certeza que foram cobertas aqui. Acho que a grande maioria você já falou, mas acho que é interessante, Norberto, a gente dar uma reforçada, né? Eu acho que, assim, embora seja óbvio, mas acho que essa pergunta aqui é muito importante, né? O motivo de preocupação na força de trabalho, especificamente, né? Quais são as principais razões pelas quais tem um foco muito grande na questão da força de trabalho nesse momento? O foco principal? Quais são os principais fatores que levam a ter essa atenção total? A gente tem uma situação de crise econômica, a gente tem uma situação de crise financeira, a gente tem uma situação hoje de saúde, a gente tem situação com as pessoas, a gente tem recuperação das operações. Então, colocando um foco muito grande nas pessoas. Eu digo, é óbvio. As pessoas aqui são fundamentais para que isso tudo aconteça. Mas a gente vê que o sistema que vocês desenvolveram e que vocês têm aqui, que nós estamos usando como exemplo, ele é muito focado nas pessoas. É só para reforçar esse ponto, né, das pessoas. É porque, primeiro você tem uma preocupação, você tem que trabalhar com as suas pessoas, né? Porque eles são a força motriz da empresa, então a gente não está discutindo. O próximo passo é assim, essas pessoas são importantes para a execução dos seus processos de trabalho e negócio, né? Você mesmo disse, se a gente tivesse com todas as indústrias aqui, né, tirando escritórios em 4.0, talvez isso não fosse tão urgente aqui no país. Nós não temos essa abundância de empresas trabalhando com alta tecnologia, tem muito ainda trabalho feito por seres humanos, né? Pouca robotização, tanto de processos como robôs. Então, você precisa estar com o seu colaborador trabalhando. Outro ponto, você tem um risco de imagem, né? Por mais que você tiver um óbito, e esse óbito na empresa ele for apresentado como sendo um óbito a partir de uma infecção que ocorreu, você vai sofrer os danos disso. E, além disso, se não tiver óbito, a empresa entender que, pela execução do seu trabalho, a empresa colocou o seu funcionário em risco, esse funcionário vai poder acionar judicialmente a empresa e você vai ter tudo isso que eu disse que é um... Então, na verdade, você tem aqueles 9 riscos, né? Você tem o risco de imagem, o risco de marca, né? De imagem e marca, você tem o risco de você ser processado, né? E aí você tem... E, além disso, você tem o risco do colaborador começar a achar que você, empregador, ou você, empresa, não está protegendo. Então, você tem um risco de performance também e de indicadores de engajamento dos seus colaboradores. Então, às vezes você vai discutir assim, qual que é a empresa que protege mais seus funcionários? Vai ser uma discussão diferente, né? Você precisa ter essa necessidade de conseguir dar o atendimento correto, como eu disse na outra pergunta.
não é barato você fazer testes em massa. E você fazer teste em massa, às vezes o resultado não saiu e o resultado já não quer dizer realmente se a pessoa está ou não infectada. A gente tem, num cliente que a gente trabalhou com 12 mil pessoas, a gente chegou a apresentar que 60% da força de trabalho dele já tinha anticorpos, só que eles continuavam transmitindo. Aí a pessoa tem anticorpos, mas continua transmitindo. Então, quer dizer, vai ocorrer infecção dentro da operação. Não tem como, apesar da pessoa não ter sintomas. Então, você precisa estar fazendo assessment com a força de trabalho diariamente, sabendo como é que a pessoa está. Porque se tiver um sintoma, você tem que pegar rápido a pessoa e dar o tratamento ideal. E aí, o que você falou, isso custa caro. Né? Isso aí é alguma coisa que vai drenar muito o recurso das empresas, mas vai ser necessário fazer. Sem dúvida. Um outro ponto que foi colocado, você já mencionou, mas acho que é importante a gente deixar claro. Você tem lá a empresa, você tem lá os terceiros que trabalham para essa empresa, dentro da empresa e fora da empresa, você tem os fornecedores, né? E você tem lá todo o pessoal que trabalha na ponta para atender a demanda dessa empresa especificamente. Um foco muito grande em logística, né? Eu entendo que a necessidade de abrangência desse processo tem que ser no todo, tem que ser em toda essa cadeia, quer dizer, a cadeia de valor está sendo olhada e contemplada nessa gestão de risco que a gente vai ter nessa retomada, certo? Perfeito. É muito, muito simples o seguinte, você tem uma planta fabril lá. Se o terceiro teu não está usando EPI e sofreu um acidente dentro da planta, não interessa independente do Covid, não interessa se esse cara era terceiro de uma empresa. Você vai junto com o problema. Então, tudo está levando a crer que a gente vai com a mesma... Então, você precisa ter o processo para a tua força de trabalho, independentemente de ser terceirizado ou não. Lógico que o terceirizado, você pode trabalhar no contrato dele, e a gente já tem visto isso, para que suba o nível de prontidão dele também. Só que aí você vai ter uma discussão, porque ele também vai cobrar isso de você. Então, acho que cada empresa, vai ter que pensar na cadeia de valor inteira da empresa, com os terceiros, e como que você vai trabalhar os protocolos para toda a força de trabalho, seja ela interna ou externa. E essa geração de dados tem que ser integrada de uma única perspectiva, porque a análise tem que ser abrangente nesse sentido, né? Tem que ser abrangente, porque você não pode... Inclusive, já tá vindo discussões nas empresas aí que estão mais preocupadas por causa do grande contingente. Peraí, mas se o filho dele se contaminou na escola? Então, são perguntas que... Então, será que eu vou ter que fazer esse rastreamento na família também? Então, como é que os planos de saúde vão começar a atuar com isso? Será que... Como é que vai ser a quantidade de sinistro? O que eu te falei, vai ser o muvuca na veia, porque a gente vai começar a surgir perguntas que a gente não tem resposta pronta. E quando surge pergunta que você não tem resposta pronta, por isso que eu gostei da gente fazer essa discussão, a resposta vem com o primórdio da 4.0, né? Como você disse. É dado gerando informação, gerando conhecimento para tomada de decisão. Se a gente não tiver essa condição nas empresas, vai ser muito difícil tratar esse assunto. O Norberto, um ponto que eu acho que é muito importante, né? Nós mostramos lá que nas outras crises que a gente enfrentou sempre teve alguma mudança muito grande, muito drástica na forma como a gente viveu ou trabalhava, né? Claramente agora a gente está vendo aí mudanças e impactos muito grandes. Acho que o home office é o que mais claro fica na cabeça de todo mundo, a forma como a gente vem trabalhando. Só que você falou que nós vamos ter que avaliar e fazer uma gestão diferenciada de sistemas e de processos, né? O que eu acho que a pergunta que está sendo colocada aqui é o seguinte: de que forma o quão drástico ou quão radical essas transformações, na sua opinião, pelo que você tem sentido, vão ser nas relações no trabalho daqui para frente nas empresas, né? Como que nós vamos ter que fazer essa mudança, né? Eu acho assim que vai ter que ocorrer a mudança, não vai, a mudança vai ser forçada, né? Eu acho que aqui no Brasil tem um complicômetro, eu até tenho dificuldade para explicar isso lá fora, que é a atuação do sindicato. Não estou questionando se é certo ou errado, tá? Acho que essa forma, então, começar a trazer o sindicato para essa discussão traz uma variável a mais, né? Você não é só empregador e empregado, tá com o sindicato. Mas assim, a mudança vai ser radical. A empresa vai ter que monitorar, né, o estado de saúde do seu colaborador. Não tem como escapar disso. Por quê?
Se não fizer e tiver infecção, você tem risco imediato da perda da operação, né, do negócio. Se você não tivesse essa perda, mas ocorrer óbitos, ocorrer doenças graves, você vai ter impactos na imagem e tudo isso. E depois, se não ocorrer nada disso, as pessoas que saírem falarem que a empresa o submeteu a risco, né, de trabalho, então tem até discussão, será que eu deveria pagar os 25% de risco dentro de um CD? Sabe? Então, essas discussões, Gandini, começam a surgir. Então, se você não tiver o dado, não tiver o monitoramento, não tiver a capacidade de dividir o seu trabalho e saber quais são as pessoas que estão realmente em risco, vai ser, por exemplo, alguém já pensou uma enfermeira receber 25% adicional porque o trabalho dela é de risco? Eu já participei de reuniões com essa discussão. Por quê? Porque nos transtornos de pandemia está pondo em risco a vida. Se você pegar isso e ler a CLT do Brasil, isso já caberia, pelo menos durante a execução, isso. Entendeu? Isso, pelo menos até onde eu sei, conversando com alguns especialistas, nunca foi pensado. Então, a gente começa a entrar numa discussão que pode levar até a rediscussão a longo prazo da forma de contratação das empresas, né? Mas a curto prazo, não tem como, a gente vai ter que monitorar e ter dados em cima das pessoas. Sem dúvida nenhuma, acho que isso está suscitando aí um tema interessante para a gente discutir questões trabalhistas, né? Eu acho que vale a pena logo a gente pensar em uma discussão específica sobre isso. A gente até comentou, eu acho que né, trazer os especialistas, tem muitos escritórios nos apoiando, porque eu acho que essa discussão ela vai ser e aí vai cair nessa, né? Porque aqui no Brasil a empresa tem que provar que ela não é culpada. Então, como é que ele vai provar se ela não... Eu já vi situações aqui que a empresa botou lá um totem e fez o funcionário ir lá, respondeu um Google Forms que ele não tinha, muito parecido com esse chatbot, né, que é um protocolo simples. Ele assinava e entregava em recursos humanos o papel. Isso gerou um tumulto, e aí o que aconteceu? O sindicato foi para cima. Por quê? Você está se protegendo, botando em risco a vida do funcionário. Então, como eu falei, o BXT, para você resolver o problema de business, você vai ter que pensar na experiência do funcionário. E aí você vai ter que usar o T para responder a business e a experiência. Se você não dá com essas três coisas conectadas na perspectiva, você vai ter problemas. Se você andar só com... vai ter discussão. Então, a melhor forma de responder ao Muvuca é tentar ter essas três variáveis da perspectiva BXT sempre conectadas. Sim. E até um comentário aqui, a Tatiana colocou esse comentário, né, falando dessa forma. Sim, você precisa entender, de repente, por onde que essa pessoa anda fora do horário de trabalho, né? Porque se ela vai numa área de risco e volta, né? Ela não está trabalhando, não, mas ela pode se expor ao vírus, né? Ela pode trazer um malware, né? de fora para dentro, dependendo para onde ela anda. E aí, como é que fica a questão da privacidade? Como é que fica a questão, né, até onde, né? Que isso pode ir em função, em nome da pandemia. É complicado, é Black Mirror. A gente não sabe, isso mesmo, a gente não sabe ainda. Mas o fato de você conseguir testar, perguntar para ele todo dia e ele responder, e quando ele tiver um sintoma, você tiver uma pronta resposta para subir o nível de risco dele, e você ter a capacidade de bater o risco pessoal dele com o risco da área que ele trabalha, gerando um novo risco, e esse risco tem um novo protocolo, a gente tem percebido, pelo menos pela análise dos juristas e recursos humanos, área trabalhista, que isso já já apresenta uma boa relação para a defesa da marca, né? Já deixa o funcionário mais feliz de estar sendo cuidado e te minimiza muito o risco posterior de você ser acionado. Essas três variáveis têm que comandar sempre bem junto. Uma pergunta que veio aqui, se por esses contatos que você vem fazendo, acho que tudo é muito novo, né? Mas também está tudo acontecendo com uma intensidade muito grande, né? Talvez você saiba dessa perspectiva, achei interessante. Eu mostrei aqui aquele novo negócio do Fleury, né? Que quer dizer, eles acharam uma forma de desenvolver um novo negócio. O quanto que isso está acontecendo na prática, na realidade? Os novos negócios que estão surgindo com relação a essa necessidade. Você tem sentido isso? Você tem monitorado isso? Precisa de parceiros para desenvolver isso, né? A gente precisa... Obviamente, eu acho assim, né? Tem pessoas que olham a crise e ficam paralisadas, tem pessoas que olham as crises e veem oportunidades, né? Quem olha a crise e vê a oportunidade, eu sempre estou brincando aqui, que estão me procurando bastante, eu falo assim, você tem que achar seu álcool em gel, né? Então, por exemplo, o Fleury está achando um álcool em gel dele aí. E aí, eu volto a dizer de novo, como é que você, sem usar os primórdios da 4.0, você vai conseguir abrir um negócio novo, né? Uma área nova de negócio, né? Então, você vê, por exemplo,
muitas startups e health techs pivotando para outra forma. Quer dizer, era uma startup que usava dados para algumas coisas. Agora ele começa a consumir dados do Covid do Brasil. Hoje de manhã eu falei com uma startup, ela está consumindo mais ou menos 1.000 dados. 1.000 dados, desde o Ministério da Saúde, todos os dados. Ela achou 1.000 bases de dados de Covid. Ela está mastigando tudo isso e cuspindo o risco, né, daquela cidade e olhando a curva da cidade. Pô, isso é uma informação hoje extremamente relevante para recursos humanos. Quando que você imaginar que recursos humanos vão se preocupar com isso? Que é justamente indo para aquela resposta aqui da pergunta, que assim, se eu moro numa área de risco, será que eu também não tenho que ter um protocolo diferenciado na empresa? E como que eu consigo fazer essa gestão? Quer dizer, não tem como fugir daquela trilogia que você fala, né? Dados, informação e ação. Não tem como, vai ter que ter captação de dados e discussão. Agora, no nosso caso aqui é mais simples, porque a nossa plataforma já seguiu a orientação da lei europeia de segurança, né? De Lei Geral de Proteção a Dados. Aqui no Brasil a gente fez algumas adaptações, mas basicamente, se alguém quiser uma dica, todos esses dados que você compila tem que ser com ID. E o único local que vai ter a tabela de para tem que ser o cara do SESMIT, que vai estar com a console, que ele pode olhar o grandinho. Esse cara sim. Mas mesmo assim, o teu colaborador vai ter que dar, toda vez que ele rodar, um aceite que essa informação pode ser usada. E de tempos em tempos você vai ter que renovar esse aceite dele. Isso é o mínimo que tem que fazer para você estar compliance com o que está vindo ali da lei brasileira. Mas aí você já afeta a construção da plataforma, né? Você teve que construir a plataforma já de uma forma. Então, assim, pensando no T da tecnologia, você tem que olhar essa preocupação de como que você mantém o dado sigiloso do cliente. Uhum, uhum. Sem dúvida. Um outro ponto que colocaram aqui, depois eu vou ler alguns comentários e algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui online, só para a gente fechar o que o pessoal passou. Não deu para passar, Norberto. O pessoal quer saber custo, quer saber de que forma que isso aqui é valorizado, de que forma que isso impacta, como que pode ter uma ideia de custo nesse processo como um todo nas empresas, né? De forma que eles podem fazer uma previsão ou entendimento disso. Assim, que acho que depende do nível de customização. A ideia é que se você está criando uma plataforma, que ela seja por vida, né? Isso é uma ideia. E aí tem clientes, por exemplo, eu já recebi demanda, se o cara tiver com protocolo vermelho, eu não quero que ele tenha direito a colocar o dedo no reconhecimento da digital por ponto. Aí você tem um projeto de integração no meio. Mas eu acho que a ideia aqui, pessoal, e sendo bem transparente, não é apenas você ganhar dinheiro com isso. A gente criou essa plataforma muito mais para ajudar as empresas. Mas, assim, é um custo que está surgindo agora, que vai consumir recursos da empresa, né? Alguns projetos serão paralisados para que esse custo seja encaixado dentro do resultado da empresa. Então, é alguma coisa que vai começar, vamos pensar assim, a movimentar os orçamentos. Já está movimentando, não sei se vocês lembram do início, as empresas em 30 dias, o nível de orçamento para a Covid aumentou em 10 pontos percentuais. Acho que de 42 para 52. Pode ser que a gente, terminando agora a próxima pesquisa, apareça um outro número, 60%. Significa o quê? Que há uma movimentação muito grande de orçamento para essa discussão do Covid. Sim. Me fala uma coisa, você tem exemplos de aplicação e de uso disso, por exemplo, agora, um setor que está sendo muito impactado com isso tudo, né? Os restaurantes. A questão de franquias nos shoppings, por exemplo, esse tipo de setor. Você tem alguma coisa para dizer para esse pessoal que eles estão participando com a gente aqui? Acho que é interessante saber se tem aplicabilidade, se tem outra função, de que forma que eles podem trabalhar nesse sentido da volta segura, com a coleta de dados e de informação. Eu acho que não vai ter jeito, né? Na porta você vai ter que... Eles sabem disso, né? Geralmente o varejista sabe quantos metros quadrados ele tem. Tinha um varejista que sabia até isso, assim, quantos metros quadrados, quanto ele faturava. Então, quando ele abriu uma loja, ele sabia quanto ele faturava. Então, essas métricas vão ter que ser revistas, primeira coisa, né? Porque a loja não vai ter mais aquela quantidade de pessoas. Eu acho que, além disso, a loja vai ter que ter muito forte a parte de e-commerce, né? E você ter curadoria remota na loja. Agora, o shopping center em si, o que eu tenho visto de tecnologia é a pessoa habilitar, são ferramentas, que no caso a nossa tem uma feature dessa,
você habilita os Bluetooths do celular para a pessoa ter... Estou falando agora primeiro dos funcionários do shopping, tá? Depois eu falo dos clientes. Então, os funcionários dos shoppings da loja teriam que ter um app conectado lá, e esse app com Bluetooth, mais a capacidade que ele tem de olhar o wireless, criar os mapas de calor para que a empresa saiba onde está tendo o ciclo de pessoas. Muitos shoppings já usam isso, essa informação. Então, você protegeria os funcionários. Primeiro, e criar os seus protocolos. Quais são os protocolos que o shopping center tem que ter para obrigar os seus lojistas a fazerem esses protocolos? E aí, esse protocolo geralmente vem dos municípios. Tá? O outro ponto, uma vez fazendo tudo isso, vai ter que checar a saúde dos seus colaboradores também com um self-assessment. Para a parte do consumidor do shopping, né, que vai, tem duas coisas. O primeiro, eu acho, que já aconteceu, não sei se todo mundo assistiu o caso de Maryland lá, né, que abriram um parque aquático, tinha 2.000 pessoas, a polícia chegou e mandou todo mundo embora. Então, tem essa discussão do pânico. Será que as pessoas vão voltar para o shopping? Eu acho que o brasileiro vai voltar de uma vez, tá? É a opinião do Norberto. Mas os nossos estudos dizem que as pessoas vão ter medo. Eu acho que quem vai ter medo são classes sociais específicas, não vai ser todo mundo. Acho que as pessoas que pouco se resguardaram, elas vão continuar se resguardando um pouco, né? E provavelmente essas pessoas já estão com o anticorpo e só transmitem o vírus. Então, vai ser muito importante como que as barreiras de entrada do shopping center. No nosso caso, eu vi uma solução na Tailândia, deixa eu até pegar aqui na Tailândia, e aí eu tenho até uma empresa brasileira que faz isso, você soltar robôs dentro do shopping center, que eles fazem escaneamento das pessoas e pegam a temperatura. Tá? E aí ele começaria a analisar isso. O grande problema no Brasil é que para você até medir a temperatura de uma pessoa, você tem que ter a permissão dela. Então, se é um ambiente de trabalho, uma planta, esses robôs que estão escaneando faz sentido. Mas dentro de um shopping center tem mais uma variável aqui em cima. Você não vai poder ficar medindo. E tem uma outra variável hoje no Brasil. Se você quiser medir a pressão, quiser medir a temperatura, em alguns municípios, existe também uma lei federal. Eu vi aqui que Campinas abriu, né? E aí tem uma lei federal dizendo o seguinte: você sabia que para você conseguir medir a temperatura de uma pessoa, você precisa ser um técnico de enfermagem. Então, provavelmente, você vai ter agora o surgimento de empresas que vão começar a fazer body shop de técnicos de enfermagem para shopping center, para comércio. Para quê? Para que essas pessoas meçam a temperatura das pessoas antes de você entrar. E aí você vai ter que ter aquele custo das pistolas lasers que vão começar a ter que ser usado. Ou você vai comprar um robô de R$200 mil, mais ou menos, para fazer isso. Então, é um muvuca típico ali, vai ser difícil achar. Sim. Explorando até os devices que a gente já tem por aí, né? Os smartwatches, logo os celulares, eles já vão começar a gerar esse tipo de informação, vão começar a transmitir essa informação, e você não precisa saber quem é, você precisa saber o dado, né? Então, e se é o colaborador é mais fácil, mas olhando aqui no shopping center vai ser complicado. Eu já vi, se vocês gostam de gadgets, tem um gadget que ele é um oxímetro, tipo aquelas pulseiras de corrida. Então, ele já consegue estar com você. Se você perceber que a empresa começa a perceber que está caindo a oxigenação do funcionário, ele está com problema respiratório. Então, eu já vi empresas fazendo isso também. Tem 2 comentários aqui só para a gente finalizar, e eu acho que foram cobertos todos. Eu acho que esses foram bem interessantes. Todos levam em consideração a vacina, né? O Emerson comentou a respeito disso, e aqui cadê ela aqui? Cadê? Marcele. Rosângela. A Rosângela também comentou a respeito disso. Existe toda uma expectativa que a partir do momento que eu tiver vacina, isso tudo se afrouxa. Eu tenho uma opinião com relação a isso. Eu acho que não. Eu acho que, de novo, a gente vai viver uma realidade totalmente diferente daquela que a gente estava acostumado a fazer. Mas eu queria entender a tua opinião com relação a isso. Eu acho que a gente vai ver um contexto diferente, né? Eu vou fazer uma matriz para você aqui, tá? Eu acho que é o seguinte: as pessoas jovens, vou começar primeiro pela idade, tá? Depois tem que ter classe social. Essa resposta ela tem que ser dividida entre idade, classe social e perfil da pessoa, tá? Eu acho que as pessoas jovens, né, vão para o shopping, vão começar a trabalhar. As pessoas de renda menor também vão, porque até não se protegeram tanto.
Onde eu acho que vai estar o pânico generalizado, tá? Eu acho que são as pessoas de mais idade, pessoas com comorbidade e pessoas com uma idade um pouco maior. Essas pessoas eu acho que vão ter pânico de sair de casa. Por quê? O que acontece? Essas pessoas, aí a gente vai cair naquela discussão, e aqui eu não quero ser futurista do desastre, não sei se você lembra, no Brasil, até pouco tempo atrás, não queriam vacinar com sarampo. Então vai ter uma onda agora dizendo, tomou a vacina do Covid e morreu. Então, vai começar... Então, assim, primeiro a vacina, na minha opinião, que eu estou analisando, ela está no mínimo há 1 ano. Tá? Por que eu digo há 1 ano? Porque para você ter essa tranquilidade, a Organização Mundial de Saúde diz que a vacina tem que estar disponível para 2/3 da população mundial. Por isso que está tendo essa briga tão grande das pessoas, das empresas se colocarem... deveria ter um consórcio global que quando se montar a vacina ela entregue para todas, não ter briga de patente, né? Por isso que você vê isso. Por quê? A partir de que tiver a vacina e ela estiver funcionando, a grande discussão vai ser como que eu consigo vacinar 2/3. Porque a partir dali eu discuto que o Covid está como o sarampo, erradicado. Então, essa é a corrida. Então, eu tenho uma corrida de 1 ano para isso e eu não sei precisar qual é a corrida para ter 2/3 da população. Então, eu acho que vai ter o pânico. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha casa, eu não como mais comida japonesa. Minha esposa preocupada. Eu adorava, eu não como. Então, assim, aí vai ter muita coisa pessoal aqui no meio. Então, é muito difícil. Mas, tentando responder, vai ter uma pirâmide aí que vai dizer a idade da pessoa, a classe social e um viés de pânico altíssimo, que aí não vai ter jeito, você vai ter que responder com plataforma. Que eu digo assim, eu tenho um negócio. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho um centro espírita, uma igreja, né, que eu faço o culto. Perfeito? Vai ter que ter canal no YouTube. Vou dar um exemplo bem... Vai ter que ter um Zoom, vai ter que ter um webinar, entendeu? Você consegue imaginar... não sei se vocês viram, se fizeram uma empresa dinamarquesa fazendo um show, eles fizeram em drive-in. Então, você ia assistir o show no drive-in. Não tem jeito, não tem jeito. Eu acho que isso vai ser assim. Não vai... Porque eu acho que, inclusive, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos aqui. Ela já está marcada com essa situação. Então, a gente tem que analisar muito o que aconteceu com as crianças do pós-guerra, depois da guerra. Como é que foi essa população global? Não aqui no Brasil, mas quem viveu a guerra lá na Europa. Eram pessoas que economizavam. Olha só, como é que economizavam, não davam muita visão ao material, porque não pode usar o americano, né? O americano não viveu a guerra, ele mandou, não foi no território dele. Então, eu acho que quem quer fazer essa análise aí, deve ter especialistas de marketing aí, a gente está olhando muito essa geração de crianças que foram do pós-guerra. E você vê, por exemplo, como é que é a geração japonesa do pós-guerra. Então, acho que essa resposta está mais ou menos nesse caminho. Agora, se eu soubesse essa resposta, eu estava milionário. Sem dúvida. Porque eu ia criar um produto para resolver. Eu acho que a verdade é assim, temos tempos difíceis aí pela frente, a gente tem que passar por essa fase, não vai ter como. As ferramentas da 4.0 estão por aí para nos ajudar. Nós vamos assim, discutir bastante isso aí nas próximas segundas-feiras. E, Norberto, faltam 6 minutos, eu queria fazer um encerramento aqui em 2 minutos. Eu queria em 3 minutos perguntar, 4.0, vai ser meio ou vai ser fim? O que você acha para a gente passar por isso daí? Qual é a tua opinião a respeito disso? Olha, eu acho para as empresas, vai depender do nível de empresa, né? Para a empresa mais preparada, eu acho que vai ser o fim, né? Aliás, para as empresas menos preparadas vai ser o fim. Para as empresas mais preparadas vai ser o meio, né? Eu acho que não tem como agora não trabalhar sensoriamento e dados para você conseguir trabalhar nessa crise, né? E para a gente terminar, pode ficar uma coisa muito muito negativa que eu estou trazendo, mas eu acho que assim o fator humano, acho que esse é o grande ponto, tá? Dessa pandemia. A gente está falando aqui de 4.0, mas nunca as empresas começaram a se preocupar com o fator humano de uma forma que não se preocuparam nos últimos 100 anos. Acho que você quer trazer uma coisa boa da pandemia, que a variável humana hoje não é mais business to business, business to consumer. Hoje a gente entrou numa fase do human to human. Então, se a empresa que quiser sobreviver, ela vai ter que mostrar que ela tem condição de cuidar do seu cliente e cuidar do seu colaborador. Isso não dá para ser feito sem a capacitação de sensoriamento, dados e tomada de informação com dados.
Com certeza. Ok. Norberto, Tá, muito obrigado. pessoal, agradeço a todos aí pela paciência. Qualquer coisa aí, estou à disposição. Ainda bem que meu professor de 4.0 me aprovou agora, que eu fiz 2 provas com o Grandinho, essa é a próxima, né? Que eu fiz o curso lá da Inova de 4.0 com você, né, Grandinho? Muito feliz certo. aí, agradecer a Inova, essa parceria com a PwC. E toda vez que vocês precisarem, a gente está por aqui. Não, tá ótimo. Acho que a ideia foi essa mesmo, foi dar esse panorama geral. Como dizem, isso aqui é papo para muito chopp, né? Dá para a gente conversar bastante a respeito disso. A gente tem que limitar o tempo, respeitar o tempo, começando no horário, não terminar no horário. E não é à toa, eu acho que tem vários aspectos que você colocou. Aqui, Eduardo. Olá! Olá! Bem-vinda! Tudo bom? Ela acabou a aula dela. Acabou? Acabou. Legal. Eu acho que tem muitos aspectos que foram colocados e não é à toa. Acho que, para mim, uma coisa muito importante que você falou, que por incrível que pareça, acaba fugindo de inovação e tecnologia, mas a relação com pessoas. Não é à toa que nós estamos colocando para o último ciclo, para a última conversa, as pessoas, né? Para falar com o Luiz Felipe. Acho que o foco vai ser muito isso. E não adianta, né? Eu acho que alguns comentários foram feitos aqui nesse sentido. Cultura, pessoas, vai ser fundamental, como a gente já sabe, para que a gente passe por isso. Mas obrigado pela tua participação. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos manter contato. Pessoal que participou, muito obrigado por todos, pelo tempo que vocês dedicaram. Qualquer coisa, essas informações eu vou estar disponibilizando no meu blog lá na Inova. Né? Essas apresentações a gente vai disponibilizar para download lá no site da Inova também, para que vocês possam pegar. E a ideia é essa semana eu já estou colocando algum comentário que o meu amigo Norberto também tem um compromisso junto comigo aqui de escrever algumas linhas, né? Para a gente colocar um artigozinho essa semana aqui a respeito disso que a gente conversou lá no blog. Tá bom? Tá bom, perfeito. Gente, obrigado. Obrigado, Norberto. Nos encontramos na próxima segunda-feira com o Luiz Rasquilha, que aliás está aí, ó. Luiz Rasquilha está aí, ó. Tá se preparando aí para segunda-feira a gente falar sobre inovação. Gente, tava aprendendo com vocês. Segunda, tamo juntos. Um abraço, gente. Obrigado. Segunda, tamo juntos. Vamos virar essa página. Tchau, pessoal. Abraço a todos. Obrigado. Abraço a todos aí. Tchau, tchau.